Bom dia, alunos, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o livro Português Trilhas e vamos falar sobre o texto, tá? Diário de Anne Frank, tá? Vamos primeiro estudar sobre o gênero diário, para vocês saberem como é que é um diário, né? Então, diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, tudo que ela quiser escrever sobre ela, sobre a vida dela, sobre o cotidiano dela, ela vai escrever naquele diário. Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que muitos possuem as mesmas características e por isso são comumente chamados de diários virtuais. Hoje em dia, quase também ninguém se preocupa em fazer diários, porque hoje tem a internet, então não precisa mais isso, né? Mas antigamente usava-se muito. Além dos diários pessoais, podemos incluir na mesma categoria dos diários de viagem, que relatam a experiência de determinado passeio. Já os chamados diários de ficção são textos literários criados segundo o modelo confessional dos diários. Observe que os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho que revelam uma época, por exemplo, o famoso diário de Anne Frank, em que a autora adolescente judia aborda sobre os dias em que passou escondida na Holanda durante o período do Holocausto. Então, é esse diário aqui que nós vamos estudar, sobre o diário de Anne Frank, tá? Que é o texto que vocês vão ler. Agora, os diários antes da internet. Né? Antes da internet, como eu falei, usava-se muito diário. Né? Depois que passou a internet, usa-se pouco. Então, quem viveu antes da expansão da era da informática deve lembrar da produção de diários, que além dos textos podiam incluir fotos, figuras, bilhetes, anotações, poesias. Eram também chamados de agenda, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. A palavra diário, do latim diarium, está relacionada com o termo dia e pode ser considerada uma autobiografia. Então, geralmente as meninas, né, gostavam mais de escrever diário, então escrevia tudo, toda a sua vida. E, às vezes, era também uma prova de um crime, porque a pessoa, às vezes, que foi assassinada, né, ela deixava um diário e aí a polícia encontrava tudo escrito naquele diário, então descobria até o verdadeiro assassino. Né? Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por amigos muito íntimos. Já falei isso. Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. Né? Geralmente, às vezes, porque quando existiam três pessoas, né, um relacionamento de três pessoas, né, por exemplo, um queria roubar a namorada da outra, escrevia no diário, aí era um segredo guardado por 7 chaves. Sem dúvida, a linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, despreocupada e familiar, com expressões populares e gírias, que marcavam a oralidade dos textos, haja vista seu número reduzido de leitura. Então, você não se preocupava muito em escrever usando a linguagem formal, porque era para você mesma ler, né? Então, quer dizer, então não tinha necessidade de você usar palavras difíceis. Então, você usava a palavra coloquial. Agora, características do diário. As principais características do diário são relatos pessoais, da sua própria vida, né? Histórias verídicas, registro de acontecimentos, um aniversário, um passeio, né? Uma coisa assim importante, escrito em primeira pessoa, registro em ordem cronológica. Você começava a escrever desde a hora que você acordava até a hora de dormir. Caráter intimista e confidente. Subjetividade e espontaneidade. Escrita confessional e vocabulário simples. Você não precisava fazer uma coisa muito bem feita, porque era para você. Estrutura textual, como fazer um diário? Embora não apresente uma estrutura fixa, os textos diários podem ser estruturados da seguinte forma: local e data. Então, aqui no texto que vocês vão ler, ele começa aqui com a data, tá? Começa com a data. São indicadas no início do texto, o local e a data que foi escrito como uma carta. O vocativo, tá? Querida Kit, tá? Geralmente é incluído no começo do texto, como querido diário, querido amigo diário. Em alguns casos, as pessoas preferem inventar um nome fictício para ele, como se fosse um amigo íntimo. Corpo do texto, onde se desenvolve os relatos diários, ideias e sensações do autor. Então, aqui eu tenho o corpo do texto. Assinatura. Normalmente, os diários são assinados a cada dia. No final do texto, aparece o primeiro nome do autor.
Antes disso, alguns apresentam uma expressão de despedida. Boa noite, abraço, até amanhã. Então, ela aqui, ela se despede com o nome. Sua Anne. Tá? No diário que vocês vão ler. Agora, nós vamos fazer aqui um resumo, né, do diário de Anne Frank. O diário de Anne Frank foi composto pela então adolescente Anne Frank no período que se estende de 1942 a 1º de agosto de 1944. Este poderia ser um diário escrito por qualquer garota de 13 anos nos tempos atuais, com todas as inquietudes e preocupações de uma jovem, se ela não estivesse vivendo justamente em um dos contextos mais difíceis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha apenas 13 anos e, de repente, viu sua existência sofrer uma transformação radical. Subitamente, Anne estava vivendo com sua família e outros judeus, companheiro da mesma sina, ocultos em Amsterdã, na Holanda, na época que esse país foi invadido pelos nazistas alemães. Em palavras singelas e de fácil entendimento, a garota narra a rotina desta pequena comunidade durante o período em que seus integrantes permaneceram refugiados no porão do gabinete em que seu pai trabalhara, para onde o grupo se dirige ao tomar conhecimento do destino que lhes estaria reservado se fossem capturados pelas forças da Alemanha. Neste recanto, abriram-se a família de Anne, adolescente, os pais e a irmã, e a do senhor Van Damme, ele, a esposa e o filho Peter, que se torna o melhor amigo da garota, e por quem ela se encanta cada vez mais. A autora deste diário registra a vivência destas pessoas sob a ameaça constante da morte e sua visão pessoal sobre esse terrível confronto bélico. Anne tem a ideia de escrever um diário que pudesse realmente ser publicado após ouvir uma transmissão radiofônica que incentivava as pessoas a documentar os eventos ligados à guerra, pois este material teria futuramente um alto significado. Ela escreve em seus escritos tudo o que se passa no cotidiano dos fugitivos, inclusive sua notória predileção pelo pai, que considerava amoroso e nobre, ao contrário da mãe, com quem a menina estava sempre em confronto. Depois de tempos difíceis, oficiais da Gestapo descobrem o esconderijo. Em 4 de agosto de 1944, prende os refugiados e os conduzem para diversos campos de concentração. Neste mesmo dia, o pai, Otto Henrik Frank, recebe o diário da filha e, como é o único remanescente do período transcorrido como prisioneiro, luta pela publicação de seus textos, realizando finalmente o sonho de Anne. Com o auxílio da escritora Mirjam Pestle, ela alcança o seu objetivo e lança o diário em 1947. Na primeira versão, muitos trechos foram censurados pelo próprio pai, que tinha consciência do quanto seria controvertido desta época divulgar conflitos entre mãe e filha, bem como revelar aspectos da sexualidade emergente de Anne. Em edição posterior, o diário foi publicado integralmente. Anne morreu em pleno campo de concentração em Bergen-Belsen em fins de fevereiro de 1945. O diário original está preservado no Instituto Holandês para a Documentação da Guerra. Os direitos autorais da obra de Anne estão reservados ao Fundo Anne Frank, localizado na Suíça, uma vez que Otto Frank faleceu em 1980. Bom, então esse aí é o resumo, tá, do diário de Anne Frank. Aí você vai ler, tá, esse texto e depois vai fazer as páginas 28, 29 e 30 do livro de português Trilhas. Tá? Por hoje é só. Um grande abraço e até a próxima.